última mensagem nós estudamos sobre o significado do batismo. Hoje nós pretendemos falar sobre a ceia do Senhor. O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar o catecismo mais uma vez, nosso padrão de fé, um dos nossos padrões, o breve catecismo. Vamos ver qual é a sua definição e depois nós vamos analisando os textos bíblicos juntos. Nós percebemos que a compreensão correta a respeito da adoração ao Senhor, a razão primeira porque nós fomos criados, nós somos chamados por Ele em Cristo Jesus, envolve então o seu culto, a participação nele. E com isso nós precisamos entender e observar corretamente os seus elementos, conhecê-los, aqueles que nos foram ensinados na palavra de Deus, não somente no período da Antiga Aliança, para entendermos que Deus, desde o princípio, ensinou em sua palavra a maneira como deveria ser adorado, mas também aquilo que continuou e descontinuou, ou seja, que permanece e aquilo que se cumpre em Cristo Jesus. Um exemplo disso quando nós olhamos para o batismo, nós percebemos que ele vem e substitui a antiga circuncisão. Quando nós olhamos para a Santa Ceia do Senhor, nós percebemos isto também. Nós notamos o Senhor Jesus Cristo celebrando uma nova Páscoa, ou seja, substituindo o velho pelo novo. Então vamos para Mateus capítulo 26, é o texto inicial. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos trazem o mesmo registro. E Mateus 26, a partir do versículo 26 até o versículo de número 30, nós temos aí aquele momento em que a Páscoa, celebrada pelo Senhor juntamente com os seus discípulos, ganha um maior, melhor e novo sentido. Enquanto comiam, diz o versículo 26, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, percebam que até o próprio hábito de algumas igrejas protestantes de cantarem louvores ao Senhor no momento da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia, segue uma ordem ou segue um procedimento ensinado por Jesus. Até porque na própria Páscoa, em sua celebração, Jesus não faz nada diferente aqui nesse sentido. A igreja do Antigo Testamento, ela cantava ao Senhor. A expressão aqui ela é bem interessante, eles inodiam ou salmodiam, que era a expressão que apontava para o canto de louvor a Deus e a exaltação do nome de Deus. Então, o que é que nós temos aqui? A apresentação da celebração de uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. O breve catecismo, pergunta 96, diz: o que é a ceia do Senhor? Resposta: a ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. E aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Então, a ceia do Senhor é um sacramento. Essa palavra, ela não ocorre na Bíblia.
Então, a gente precisa entender um pouco o que significa, qual o sentido da palavra sacramento, porque os primeiros cristãos eles começaram a utilizar essa palavra. Ela é uma palavra teológica, a palavra sacramento. Ela não é uma palavra bíblica. A palavra vem do latim e ela foi usada pelos romanos para referir-se a um juramento militar. Então, os soldados, eles juravam, como militares naquele período, fidelidade ao estandarte do seu líder. Cada legião romana possuía um estandarte, uma insígnia, uma bandeira. E cada membro ou soldado pertencente a esta legião romana fazia então um juramento, que se chamava sacramento. Esse juramento era um comprometimento deste homem de lutar por seu líder e pelos ideais de Roma até a morte. Então, veja que, no sentido religioso, a palavra ela ganhou um significado sagrado de um compromisso solene que o cristão assumiria de pertencer até a morte ao seu Senhor. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a instrução sempre da palavra aponta para esta realidade. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos do Senhor, quer na vida ou na morte, quer comamos ou bebamos, devemos fazer tudo, qualquer outra coisa, para a glória dele. Então, a palavra sacramento, assim como a palavra trindade, é importante nós lembrarmos, ela não aparece na Bíblia. Ela é um termo teológico que nos ajuda a entender uma doutrina bíblica. E aí, muitas vezes, quando nós usamos esta palavra, algumas pessoas pensam que nós estamos nos associando com a Igreja de Roma, ou a Igreja Romana. Mas, na verdade, este é um termo muito mais antigo, utilizado pelos primeiros cristãos no primeiro século da era cristã. Então, quando foi que o nosso Senhor Jesus instituiu este sacramento? Lembrem-se que ele só deixou 2 para nós. Já aprendemos o primeiro, o batismo, e agora seu segundo sacramento, a Santa Ceia. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Na carta aos Coríntios, na primeira delas, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, nós encontramos o ensino do apóstolo Paulo a respeito da Santa Ceia. Ele estava tirando dúvidas a respeito de diversas questões, de diversos assuntos para aqueles crentes. Você percebe quando você lê que ele fala acerca do casamento, da liberdade cristã, e eles estavam participando da ceia de maneira errada. Paulo, então, orienta, instrui como apóstolo aqueles crentes, e quando ele diz, no versículo de número 23, como a Santa Ceia ela foi ordenada por Jesus, percebam que ele vai dizer que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia na noite da traição. Versículo 23 de 1 Coríntios 11. Vamos ler juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aí, quando a gente segue, nós vamos perceber que há toda uma exposição, esclarecimento quanto à Santa Ceia. Ele repete aquilo que Cristo fez. Vamos ler o versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Notem que ele usa a expressão nova aliança. Mais uma vez, Jesus então instituiu a Santa Ceia na noite em que foi traído. Ele toma pão e vinho, simbolizando o seu corpo e sangue, para que a igreja, ministrando este sacramento, lembrasse qual é a verdadeira fonte de alimento para o povo de Deus.
o pão da vida que desceu dos céus. O seu sangue purificaria o coração dos seus filhos de todo o seu pecado. Agora vamos voltar um pouco na história para a gente entender o termo nova aliança. Vamos para Êxodo capítulo 24, segundo livro da Bíblia. Êxodo 24. A partir do versículo de número 1. Êxodo 24, a partir do versículo de número 1. Prestem atenção. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Vejam que um contexto todo de adoração. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Agora notem o versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Quando Jesus Cristo, portanto, utilizou a expressão este sangue ou este cálice é a nova aliança no meu sangue, e estabeleceu, portanto, uma nova Páscoa, dando sentido completo a todo o sistema de sacrifício passado. Percebam que ele estava fazendo aquilo que sempre foi ensinado pelo Senhor ao seu povo. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão nem expiação de pecado. Moisés toma o sangue daqueles novilhos sacrificados, substituindo os adoradores do povo de Deus, e aspergindo sobre o povo, ele pronuncia as seguintes palavras: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. A aliança de Deus com o seu povo, selada por sangue, apontava no passado para aquele que por seu sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos, traria verdadeira salvação e esperança para a sua igreja. Então, quando nós, povo de Deus, participamos deste sacramento, precisamos compreender, precisamos entender que o que fazemos, anunciando a morte de Jesus até que ele venha, em obediência a ele, é testemunharmos acerca da nossa salvação, que foi feita, realizada por ele somente, e que sem o derramamento do seu sangue jamais poderíamos tomar o cálice e dizer: isto simboliza o que Cristo fez por mim, sendo ele o meu sacrifício, sendo ele o nosso sacrifício, tendo ele dado a sua vida por nós. Voltemos para 1 Coríntios 11, e aí quando você caminha mais um pouco, você percebe que no entendimento, o catecismo nos diz que quando nós recebemos o pão e o vinho, conforme a instituição de Cristo, nós anunciamos a sua morte. E aqueles que participam dignamente deste sacramento, não de uma maneira corporal e carnal, o sentido aqui é
Pão e vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo, assim como a água do batismo simboliza a graça que precede a fé, o Senhor purificando o nosso coração da nossa imundície e do nosso pecado. Não significa que, quando comemos o pão, este se transforma no corpo de Cristo. Não, o pão continua sendo pão. Não significa que, quando nós tomamos o cálice com o vinho, este se transforma no sangue de Cristo, porque continua sendo o fruto da uva, da videira. O que diz a Escritura, então, portanto, é que estes símbolos revelam a aliança, a nova aliança que Cristo fez conosco, e quando nós celebramos em memória dele, nós então, pela fé, nos tornamos participantes do seu corpo e do seu sangue. Fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Versículo 26 de 1 Coríntios 11. Vamos ler. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, observem que quando nós celebramos a Santa Ceia, participamos dela, testemunhamos da morte de Cristo, mas também da sua vitória sobre a morte. Veja, ele não permanece sob o domínio da morte, é temporário, é necessário, mas a morte não pôde tragá-lo ou dominá-lo, jamais. A Escritura diz que ao terceiro dia, Jesus Cristo então, vencendo a morte, ressuscitou. De forma que quando nós celebramos a Santa Ceia, olha que bênção é participar dela e que benefícios nós desfrutamos em Cristo. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a sua morte, mas também o seu glorioso retorno. A expressão final no versículo 26, até que ele venha, representa a vitória de Cristo sobre a morte, tendo ressuscitado ao terceiro dia, subido ao céu e, como diz a Escritura, prometido voltar para o seu povo. Marquem agora 1 Coríntios 11 e vejam o que nós encontramos em Atos, capítulo de número 1. A Escritura, então, ela vai nos explicando e nos ensinando a respeito destes acontecimentos. Atos, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1, Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele então escreve para o mesmo destinatário do seu evangelho, o excelentíssimo Teófilo. Diz assim o versículo 1, escrevi o primeiro livro, referindo-se ao seu evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lucas, então, ele dá continuidade à história da nossa salvação nos primeiros séculos, no primeiro século da era cristã, descrevendo o ministério de Jesus, o seu padecimento, o seu sofrimento e morte, mas a sua triunfante e vitoriosa ressurreição. Depois, Jesus Cristo permanece com seus discípulos, diz que eles deveriam ficar em Jerusalém, que não saíssem de lá, mas que esperassem o cumprimento da promessa. O Pentecostes, então, historicamente marcaria a descida do Espírito Santo. Versículo 6. Então,
Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então eles queriam saber se o reino de Israel seria restaurado brevemente. Jesus Cristo diz: Não compete a vocês saberem isso, mas anunciem a minha morte até que no tempo determinado eu volte, eu venha. Então, versículo de número 8, Jesus Cristo falou: vocês, pelo contrário, ao invés de ficarem preocupados com isso, não compete a vocês saberem aquilo que está reservado pela sua exclusiva autoridade ao Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora, leiam comigo dos versículos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, revela a esperança da igreja, ou da parte da igreja, no Senhor que nos deixou os sacramentos para que celebrássemos em seu culto, e que quando comêssemos o pão, bebêssemos do cálice, lembrássemos que, como o próprio alimento nutre e fortalece o nosso corpo, espiritualmente nós teríamos a nossa alma fortalecida e nutrida ao participarmos da Santa Ceia em obediência, com a esperança de que um dia, nos diz o livro do Apocalipse, assentados à mesa do Senhor, nós pudéssemos comer com Ele. Então, observem, irmãos, como a Escritura ela aponta para esta realidade e como é estranho ao cristão verdadeiro não sentir o desejo de participar da ceia do Senhor. Na verdade, nós deveríamos já preparar os nossos filhos para que, à medida em que eles crescem, assumindo a responsabilidade cristã e professando por eles mesmos a fé que os seus pais lhes ensinaram, eles também pudessem participar deste sacramento. Como é que você responde ao seu filho quando ele lhe pergunta: pai, quem pode tomar a Santa Ceia? Geralmente a gente diz: filho, aquele que já foi batizado. Aí o menino continua e pergunta de criança, ela nos enrola, nos embaraça. Eu fui batizado? Foi, meu filho, quando você era bebê, você era pequeno. E por que eu não posso tomar a Santa Ceia? Como é que a gente responde então? A Escritura nos mostra, voltem para 1 Coríntios capítulo 11, que agora a nova aliança no sangue de Cristo, envolvendo maiores e completas implicações, diz a partir do versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, o que é que estava acontecendo em Corinto? Porque eles não estavam tomando a ceia do Senhor corretamente, sem a devida preparação, confissão de pecados. Pecados não estavam sendo tratados no seio da igreja de Corinto. Ela se julgava tão espiritual e tolerava, por exemplo, um filho que se deitava com a sua madrasta. Problemas sérios de litígios entre irmãos. Muitos estavam adoecendo e até mesmo morrendo.
Dormir aqui não era dormir no momento que o pastor está pregando, não, o seu sermão. Estavam morrendo mesmo. Porque agora a ceia exigiria do fiel, do cristão, discernimento. Essa é a grande questão. Aí você entende por quê, por exemplo, parece esquisito, mas se você for fazer uma análise da história da igreja e entender por que gradativamente as igrejas protestantes substituíram o vinho pelo suco de uva, você vai percebendo que o sentido do discernimento foi se perdendo, porque o filho pode dizer: pai, mas eu tomo suco de uva em casa, Aurora, casa da madeira, e eu não posso tomar da ceia do Senhor. O vinho, então, envolvia também simbolicamente aquilo que sempre representou: se você não tomar corretamente, você se embriaga. Vocês lembram da história de Corinto? O que é que estava acontecendo lá? Voltem um pouco mais, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Parece que esse problema com festa de crente, né, já é bem antigo na igreja. Paulo já tinha esse problema. Naquele tempo, a festa do ágape, ela era uma abertura, a chamada festa do amor cristão, ao que se seguia no culto e depois a Santa Ceia. Eles estavam fazendo tudo errado. Eles estavam preterindo uns, eles não estavam repartindo o pão, eles estavam deixando gente faminta e ainda mais eles estavam se embebedando. Notem, mais adiante Paulo vai falar sobre discernir e examinar-se a si mesmo, porque o símbolo apontava para o maior significado espiritual. Ninguém pode participar da ceia do Senhor se não entender as suas implicações, se não compreender de fato o seu significado real. Não pode embriagar-se, mas precisa saber por que está comendo pão e bebendo o cálice do Senhor. Ele agora é participante com ele do seu sofrimento, da sua morte. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que em Cristo somos batizados em sua morte, mas também participantes da sua glória, do seu reino, da sua vitória. Então Paulo diz no versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. E aí então ele começa, observem, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Cristo instituiu este sacramento na noite em que foi traído, para que pão e vinho simbolizassem seu corpo e sangue dado por nós, e que então entendêssemos que é necessário que todas as vezes que nos preparamos para comer o pão ou beber do cálice do Senhor, examinemo-nos a nós mesmos, se estamos nele, se pertencemos a ele. Uma dúvida que há, às vezes, é de que quando nós estamos em pecado, nós então nos abstemos de tomar a ceia. O caminho não é esse. O Catecismo Maior vai mostrar que a ceia, ela nos ajuda quanto ao fortalecimento. Nós não podemos nos afastar disso. Agora, quando somos tratados disciplinarmente, e aí o conselho da igreja de presbíteros vai entender se o pecado praticado ou cometido precisa de um temporário afastamento, então ele precisa ser aplicado. Por que razão? Veja só, às vezes a gente pensa, mas o conselho então impede um crente de tomar a Santa Ceia, que atitude terrível, que atitude tão má.
forma nenhuma. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, se ele precisa ser tratado, o conselho então temporariamente o impede para que ele não coma e beba juízo para si, para que ele não morra. E então, restaurado, ele volte à comunhão. Irmãos, eu finalizo essa lição, esse estudo hoje para nós, ainda falando sobre o tema do culto, que quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, com todas as suas bênçãos, nós somos alimentados espiritualmente e crescemos em graça. De forma que todo crente deve se programar de maneira tal que não falte a este momento, que é especial para a igreja. A reforma resgata o verdadeiro e real sentido do sacramento da Santa Ceia do Senhor, de maneira que a sua importância era tal que em algumas igrejas, em Genebra, por exemplo, Calvino celebrava todos os domingos. Em algumas igrejas ainda acontece assim. Outras igrejas, temendo que a ceia se tornasse algo repetitivo, começou a diminuir. Algumas celebram 2 vezes no mês, outras 1 vez, algumas até de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Pelo que nós olhamos na Escritura, este sacramento não deveria ser privado da igreja, porque faz parte do culto. Se for ensinado corretamente, se a igreja for instruída corretamente, ela deveria saber a razão porque também deve comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, assim como ela precisa comer e beber todos os dias. Ela não pode ficar 3 semanas sem comer, 3 dias sem beber água, senão morre. Assim também, nós precisamos nos alimentar espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Então, voltando aqui, finalizando, para você que é criança e pode perguntar, então, pastor, por que ainda eu não posso tomar a Santa Ceia? Porque você está crescendo no meio do povo de Deus, você está aprendendo a palavra do Senhor. Você é filho da aliança, sim, mas está amadurecendo para um dia você responder por si mesmo que você pertence a Cristo, que você vai professar a sua fé nele, e atingindo a maturidade, você então vai poder, sendo aprovado pelo conselho de presbíteros, comer o pão e beber do cálice. Qual a idade ideal? Geralmente nós observamos que quando o garoto amadurece, a menina amadurece, a partir de 13, 14 anos, ele já pode sim. Se demonstra a verdadeira convicção de fé, deve se matricular na classe preparatória, que nós chamamos de catecúmenos, e então ser preparado para o exame e, se aprovado, então comer o pão e beber o cálice. A gente não pode, irmãos, deixar de ensinar e falar a respeito desta verdade, porque quando não fazemos isso, a Santa Ceia pode se tornar algo apenas supersticioso, místico. Hoje é o culto da Santa Ceia. Eu posso faltar a todos menos esse? Não. Você precisa entender que este sacramento, ele faz parte de um conjunto de bênçãos ou meios de graça que Cristo entregou para o seu povo. Uma palavra final: não deixe, portanto, de vir à igreja, sob hipótese alguma, a não ser que você não tenha condições. Alguns idosos ou enfermos, nós levamos o sacramento em casa. Alguns pastores criticam, questionam, acham que a Santa Ceia só pode ser celebrada na igreja. Não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor ali está presente, em termos de coletividade, de culto. O que fazemos sempre então? Quando levamos o sacramento àquele que está enfermo, nós celebramos um culto. Fazemos como fazemos aqui. E então participamos juntos com aquele irmão do sacramento que ele também precisa tomar, comer e beber, corpo e sangue do Senhor. Então, a nós que temos condições, o que devemos fazer? Valorizar aquilo que Cristo põe em sua mesa para nós. Porque, lembrem-se, não é um privilégio para todos. Aqueles que não estão em Cristo não podem comer e beber para que não morram, mas devem correr até Ele, entregarem suas vidas a Ele, confessarem seus pecados e crerem nele somente pela fé, serem batizados,
e assim então poderem, lavados pelo sangue do Cordeiro, comerem um pão e beberem um cálice. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos. É um privilégio para nós, no dia do Senhor, estudarmos a sua palavra. Aprendermos por que nós cultuamos ao Senhor. Nós o exaltamos, o nome, porque só o Senhor é digno. O Senhor nos enviou a Cristo. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei. Como nosso sacerdote, ele não somente foi o sacrifício, mas ele continuamente intercede por nós. Ele nos deu seu corpo e sangue, simbolizados pelo pão e vinho. Pela fé nós somos lembrados que ele é o nosso alimento. Ele mata a nossa fome e a nossa sede espiritual. Ele está conosco todos os dias. Ao fazermos isto, celebrarmos a Santa Ceia em sua memória, anunciamos a sua morte, mas também o seu retorno, anunciamos a sua segunda vinda, testemunhamos da nossa fé. Abençoa, Senhor, a tua igreja, fazendo-a crescer em maturidade cristã, fortalecendo a sua fé e entendendo a razão por que somos, como o teu povo, chamados a adorá-lo. Abençoa-nos ainda hoje, Senhor, nos ensinando mais da tua palavra, estudando juntos, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa os nossos filhos, para que cresçam ouvindo sempre do teu evangelho, para que na idade certa, por si mesmos, eles possam dizer: eu desejo também alimentar-me deste pão e vinho, símbolos do corpo e sangue do meu Redentor, que deu a sua vida por mim. Em nome de Jesus oramos e pedimos estas bênçãos, Senhor. Amém.